Então, pessoal, boa noite, certo? Gente, hoje eu acho que é a penúltima quarta-feira que a gente vai fazer a leitura desse livro aqui, né? O livro que a gente costuma ler às quartas-feiras é Mente Zen, Mente de Principiante, que é desse monge, um monge japonês que viveu muitos anos nos Estados Unidos. E talvez esse seja um dos livros mais conhecidos do Zen aqui no Ocidente. A gente não lê ou não leu esse livro do primeiro ao último capítulo, né? A gente foi lendo aleatoriamente. Aquilo que o coração se conectava eram os trechos que a gente lia, né? E como a gente não lê todos os capítulos, né, os capítulos inteiros, eu resolvi chamar de trechos clássicos. Primeiro porque é uma obra clássica, e como eu não leio todo o capítulo, são trechos, aí ficou nome trechos clássicos, né? E talvez hoje e a próxima quarta-feira seja a última vez que a gente vai ler nessa sériezinha, né, que a gente está fazendo, esse livro. Porque depois tem um livro que eu não sei se maravilhoso é mais do que espetacular ou espetacular é mais do que maravilhoso. É um livro, assim, espetacular, sabe? É maravilhoso, ele é muito... É um livro bem mais antigo do que esse aqui. É de um monge chinês chamado Yoka Daishi. Ele escreveu vários versozinhos e tem um comentário desses versos por um monge chamado de Deshimaru. É simplesmente, assim, de arrasar os corações. Se eu já era fã do Zen, depois que eu li esse livro aqui, eu fiquei mais fã ainda. Depois que eu li esse livro de Yoka Daishi, nesses versos, mais fã ainda eu fiquei. Então, hoje, a gente vai ler uma parte que está lá no finalzinho. É o epílogo, né? O comentário, né? O último comentário. Um resumo sobre a obra. Intitulada de Mente Zen. Nossa, como tem coisa linda aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na América do Norte, isso é ele dizendo, porque aqui nós estamos na América do Sul, né? Aqui na América do Norte, não podemos definir os Zen budistas da mesma maneira como no Japão. Os estudantes americanos não são monges e não são inteiramente leigos. Olha que confusãozinha. Os praticantes, de forma geral no Ocidente, né? Os praticantes, eles, na maioria das vezes, eles não são monges e também não são leigos. Que vocês não sejam monges é fácil entender, mas que não sejam leigos é mais difícil de entender. Acho que vocês são especiais. Querem uma prática especial que não é exatamente a de um monge, muito menos a de um leigo. Vocês estão a caminho de descobrir uma forma apropriada de viver. Isso é muito lindo. Ele dizendo para a Sangha, né? Uma palestra que ele deu, que esse livro é basicamente isso. Vocês estão a caminho de descobrir uma forma apropriada de viver. Penso que é assim na nossa comunidade Zen. Penso que é assim o nosso grupo. Mas também devemos saber que o nosso caminho é a prática de Dogen. Mesmo que não tenhamos qualquer experiência de iluminação, se sentarmos de maneira adequada, com atitude e compreensão corretas, isto é Zen.
Eu vou ler de novo isso aqui. Isso é muito importante. Olha só. Mesmo que não tenhamos qualquer experiência de iluminação, se sentarmos de maneira adequada, com atitude e compreensão corretas, isto é Zen. Você já deve ter percebido que o Zen tem uma fé muito grande na postura e no entendimento correto. Postura e entendimento correto. Postura e entendimento correto. O ponto principal é praticar com seriedade. E a atitude mais importante é compreender e ter confiança na grande mente. O que é a experiência de iluminação? Esta pergunta significa que você não sabe o que é a experiência Zen. A iluminação não pode ser indagada pelo modo comum de pensar. Quando você não estiver envolvido nesse modo comum de pensar, terá alguma chance de entender o que é a experiência Zen. Tá, gelo aqui agora. Quando você não estiver envolvido nesse modo comum de pensar, terá alguma chance de entender o que é a experiência Zen. O que me parece que o monge está dizendo aqui é que às vezes a gente quer entender tudo de forma racional e não cabe na razão. Não cabe na razão e não cabe nas palavras, como a gente falou um pouquinho ontem. Tem coisas que as palavras não conseguem dar. Então, quem quiser entender a iluminação, a prática Zen de forma muito racional, vai tropeçar. Não vai conseguir. Uma das coisas que o livro que a gente vai ler depois mais fala é o que a gente chama de Ishin Denshin, é de mente para mente. É da minha alma para a tua alma, é do meu coração para o teu coração. Não precisa necessariamente de palavras para as coisas serem transmitidas. Então, a gente recebe, às vezes, algumas pessoas nos centros, né, nos locais de prática, que a pessoa chega assim com a cabeça muito cheia, querendo entender tudo. Aí, de repente, o monge lá solta um koan, aí o cara não entende nada, quer racionalizar, e quanto mais racionaliza, mais difícil fica, menos entende as coisas. Eu disse, é um grande leseiro, vou-me embora. Mas vamos lá. A grande mente na qual devemos confiar não é algo que possa se experimentar objetivamente. A grande mente não é algo que se possa experimentar objetivamente. É algo que está sempre com você. Sempre ao seu lado. A grande mente está sempre com você. Está sempre ao seu lado. Seus olhos estão juntos de você. Por isso, não os pode ver. E seus olhos não podem ver a eles mesmos. Olha que forte agora. Os olhos só veem as coisas externas. Os olhos só veem os objetos. Se você reflete sobre si mesmo, este si mesmo não é o verdadeiro si mesmo. Alguém fala um negócio parecido com isso, né? Estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo,
é esquecer-se de si mesmo, é estar iluminado por tudo que existe. E nem um traço de iluminação permanece. Parece um jogo de palavras, mas não é. A mente que está sempre ao seu lado não é apenas a sua mente, é a mente universal. A mente que está sempre ao seu lado não é apenas a sua mente, é a mente universal. Na próxima obra que a gente vai ler, ele chama isso de a mente cósmica. É a mente universal. É a mente zen. É a grande mente. Está em qualquer coisa que se vê. Embora você não conheça a sua própria mente, ela está ali. No exato momento que você vê alguma coisa, ali está ela. Eu vou ler de novo. A mente que está sempre ao seu lado não é apenas a sua mente, é a mente universal, é a mente zen, é a grande mente. Está em qualquer coisa que você vê. Embora você não conheça sua própria mente, ela está ali. No exato momento em que você vê alguma coisa, ali está ela. É muito interessante. Sua mente está sempre com as coisas que você observa. Sua mente está sempre com as coisas que você observa. Essa mente é, ao mesmo tempo, todas as coisas. A mente verdadeira é a mente observadora. Bodhidharma disse: para ver um peixe, você tem que observar a água. Na verdade, quando você vê a água, você vê o verdadeiro peixe. Antes de ver a natureza de Buda, você tem que observar a sua própria mente. É uma coisa que Bodhidharma diz muito lá no texto. Ele fala: qualquer um que veja a sua mente é um Buda. Qualquer um que veja a sua verdadeira natureza é um. Vamos encerrar. Quando você diz, meu zazen é muito pobre, eis aí a verdadeira natureza. Mas você não a percebe. Você ignora. Há uma imensa importância no eu com o qual você observa a sua mente. Isso é espetacular. Eu vou ler de novo. Olha só. Há uma imensa importância no eu com o qual você observa sua mente. Este eu não é o grande eu, é o eu menor, incessantemente ativo, sempre nadando, sempre voando pelo vasto espaço com as suas asas. Por asas, quero dizer pensamento e atividade.
O vasto céu é o lar, é o meu lar. Não há pássaro nem ar. Quando o peixe nada, a água e o peixe são o peixe. Você não pode encontrar a natureza de Buda por análise. Observar a sua postura, observar a sua respiração, momento após momento, é a verdadeira natureza. Além deste ponto, não há segredo algum. Caramba! Vamos encerrar. Depois a gente deixa para a próxima quarta-feira. Eu estou pensando em ler de novo, sabe, quando acabar aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, pessoal, boa noite para vocês. Amanhã é o dia 8 de dezembro, é o dia da iluminação do Buda. A gente vai fazer um zazenzinho. Eu vou ficar de 6 às 11h30, né? Quem quiser pode entrar e sair a hora que quiser. E ali por volta das 11 horas, a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação. O que é essa iluminação? Um abraço para vocês. Boa noite, bom descanso, pessoal.